Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês. Histórias assombradas. A maldição herdada da minha tia. A moça que nos conta esse relato diz que a falecida tia dela tinha um dom de ver e conversar com espíritos. Mas pelo medo que ela imagina ser de família, ela optou por não desenvolver esse dom. Não quis desenvolver a mediunidade, o que a moça que nos conta esse relato acha que foi um erro, pois o seu dom passou a ser o seu maior tormento na vida. Ela conta que a tia era uma mulher muito reservada e não gostava de dividir com os outros as suas histórias de assombrações. Mas a moça que nos conta esse relato invasiva que só vivia cutucando a tia para contar suas experiências, porque ela diz que sempre teve interesse nessas histórias de terror. Pois bem, ela conta que a família inteira da mãe dela mora na cidade vizinha da que elas moram. E ela, até hoje, quando tem oportunidade, passa alguns dias na casa das tias dela, que ainda moram onde morava a avó e o vô, na antiga casa dos avós. Ela diz que isso traz um pouco de nostalgia para ela, sabe? E foi numa dessas ocasiões em que ela passava uns dias na casa das tias, antiga casa dos avós, que ela viveu a pior noite da vida dela. Então ela conta que estavam sentadas ali na cozinha ela, essa tia dela que tem o dom, né, a mediunidade, e uma prima. Estavam ali sentadas tomando um mate, conversando, quando do nada a tia dela deu um pulo da cadeira e disse: Jesus, o Frei Wilson, misericórdia, Senhor. Nisso a tia dela correu para a porta que dava acesso à área lateral da casa, onde ela teria visto o tal do Frei. E começou a chorar sem parar. E ela e a prima dela, sem saber, sem entender nada do que estava acontecendo, só tentava acalmá-la. E aí depois de passar o susto, a tia contou o que aconteceu. O Frei Wilson era o pároco da cidade há anos atrás. E um dia, enquanto ele estava a caminho de um velório, ele sofreu um acidente com seu fusquinha. Ele bateu de frente com um caminhão e no acidente ele foi decapitado. E o que a tia dela viu naquele dia foi o corpo do Frei caminhando na área da casa dela. O corpo, sem a cabeça, todo ensanguentado. Ela conta que ela e a prima dela ficaram apavoradas, porque as duas estavam ali e não viram nada. E como assim? Um corpo andando sem a cabeça? E ela, a moça que nos conta esse relato num momento de besteira, disse para a tia dela: Ah, tia, a senhora deve ter se enganado. Não estava pensando bobagem, não? E acha que viu o Frei? Ela diz aqui que se arrepende até hoje. No mesmo momento que ela disse isso, a tia dela virou olhar para ela, olhou diretamente nos olhos dela, sabe aquele olhar que vai na alma? E disse: Eu quero que você ouça e veja o mesmo que eu ouço e vejo apenas um dia. Você nunca mais vai duvidar. Na hora ela nem deu bola, sabe? Achou que fosse só o nervosismo da situação. Afinal, a tia dela sempre foi uma mulher muito doce. Pois naquela mesma noite ela já começou a colher os frutos de sua dúvida. Ela conta que ela e a prima dormiam no mesmo quarto e naquela madrugada as duas acordaram com um barulho, um estouro muito forte que veio da cozinha. Ela conta que o piso da casa era de madeira e o barulho foi como se alguém tivesse pulado da mesa no chão. Ela conta que quase morreu do coração, ela achou que alguém tinha entrado na casa. O quarto em que elas ficavam era no final do corredor ao lado da cozinha. Imediatamente ela conta que levantou e trancou a porta do quarto. A prima dela, coitada, diz que só tremia, não tinha reação nenhuma. Ela conta que não sabia o que fazer. Na cabeça dela tinha um ladrão dentro de casa e ela não tinha como chamar ou avisar os tios dela. Estava ali só as duas num quarto onde elas nem podiam pular a janela, porque a janela desse quarto dava para o fundo do quintal, que era muito alto, tinha altura, era maior do que 2 andares. Então ela diz que pensou assim: eu vou olhar pelo buraco da fechadura, pelo menos para ver se os meus tios estão em pé ou não, porque diz que a porta do quarto dos tios era bem de frente à porta do quarto delas. E ela diz que no momento em que ela olhou pelo buraco da fechadura, tinha um homem parado ali no corredor. Era o Frei! Tava ali parado, em frente à porta do quarto, no corredor, todo ensanguentado e sem cabeça. Ela conta que deu um grito, mais um grito, que ela acha que escutaram ela a quilômetros de distância.
Nisso, os tios vieram no quarto dela para saber o que tinha acontecido. A prima dela destrancou a porta do quarto e ela conta que estava ali, sentada no chão em estado de choque. E aí a tia dela olhou nos olhos dela, aquele mesmo olhar de antes, mais cedo, e disse: Você viu, não é? E até hoje ela diz que não entende o que aconteceu aquele dia. Será que a tia dela jogou uma praga nela? Será que ela transferiu o dom dela para a moça que nos conta esse relato, para a sobrinha? Ela conta que não sabe explicar. Ela só sabe que daquele dia em diante foi tudo progressivo. Ela começou a ver vultos, ouvir sussurros, até que ela passou a ver pessoas machucadas, mutiladas, pedindo socorro, implorando pela misericórdia alheia. Ela diz que não sabe o que aconteceu, mas para ela isso foi um castigo. E ela termina agradecendo, por poder ter esse espaço para contar a história dela e perguntando se alguém tiver uma explicação, puder dizer o que aconteceu, o que vem acontecendo, ela seria imensamente grata. O gato encarnado. A moça que nos conta esse relato diz que essa história começa quando o pai de santo dela contou a história de um misterioso gato que apareceu para ele. Na verdade, o gato simplesmente apareceu na casa do pai de santo e diz que esse gato, não era lá uma simpatia de gato, não era um dos gatos mais fofinhos e carinhosos que tem por aí, mas que às vezes o gato se rendia e vinha no colo da moça que nos conta esse relato. O pai de santo conta que sempre pegava esse gato indo no quarto dos Exus que eles têm lá no terreiro e via o gato bebendo a pinga e comendo coisas ali dos trabalhos. Os trabalhos que o pai de santo entregava para suas entidades. Que gato exótico, não? E ela conta que o pai de santo e a esposa dele tratavam aquele gato como se fosse filho deles. Diz que era até engraçado. Até que um dia esse gato apareceu morto numa rua próximo à rua da casa deles. E ela conta que eles ficaram devastados e foi a primeira vez que ela viu o pai de santo dela chorar. Então chegaram no dia lá de uma sessão, que eles iam ter no terreiro, e o que ia ser uma sessão normal se tornou uma sessão que ninguém esperava. Então o Exu do pai de santo dela pediu para que a moça que nos conta esse relato fosse chamar a esposa dele. Então ela foi e voltou para o terreiro com a esposa do pai de santo. E aí o Exu começou a falar. Começou a contar para ela, para a esposa, para todo mundo que estava lá no terreiro, começou a contar que aquele gato que apareceu lá para eles, na verdade era um Exu. Um Exu que o próprio Exu do pai de santo dela propôs no astral para ajudá-lo a sair das trevas e alcançar a luz. E ele propôs a esse Exu que se ele aceitasse voltar para a Terra no corpo de um gato e recebesse amor, que é o que o ser humano tem de melhor, se assim ele aceitaria ser resgatado e se tornar um Exu de luz. E assim foi feito esse acordo. E isso explicava o porquê do gato ter aparecido morto naquele dia. O Exu, que habitava o gato, já tinha descoberto o amor. Aquele amor que ele tanto precisava. E diz que naquele momento todo mundo no terreiro já estava em prantos. Quando de repente o Exu do pai de santo dela desincorporou e aí incorporou aquele Exu que estava no gato. E aí diz que o pai de santo ficou de quatro e foi andando igual um gato. E passou por entre as pernas da esposa dele, da esposa do pai de santo. Começou a passar a cabeça nas pernas da esposa dele, como se fosse um gato mesmo, assim. E ela, chorando muito, acariciou a cabeça dele. E aí ele foi levantando do chão e ficando em pé, de novo, na posição bípede, como um ser humano. E aí ele começou a miar. Começou a miar. Miau, miau, miau. Começou a miar, pegou nas mãos dela e disse obrigado. E desincorporou naquele mesmo momento. E ela termina dizendo aqui, de todas as coisas que ela já viu no terreiro, esse caso, sem dúvida, foi o mais emocionante e mais gratificante que ela já viu e viu de perto. E ela é muito grata a isso. O amor vence tudo. A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e mora em Fortaleza, no Ceará. Ela conta que é médium, mas não daquelas que tem o corpo aberto para tudo, sabe? Ela não tem lá o corpo muito aberto para o mundo espiritual. E ela conta que lá por volta de quando ela tinha uns 12 anos de idade, ela conheceu o primeiro amor da vida dela. E ela vai chamá-lo aqui de Samuel.
E ela conta que eles se conheceram através da sogra dela, ou seja, através da mãe dele, que era professora na escola onde eles estudavam. E ela conta que ela e o Samuel começaram a conversar e passavam dias e noites conversando sem parar. Coisa de quem tá apaixonado, né? Bom, passado um mês, o Samuel pediu ela em namoro. E ela aceitou, é claro. E eles tinham a aprovação do pai e da mãe dela e também dos pais dele. E no começo, os pais acharam que era só coisa de jovem, assim, coisa de criança, sabe? Por isso eles concordaram com o namoro. E ela conta que ela e o Samuel passaram por muitas coisas juntos, muitas coisas mesmo, mas isso não vem ao caso, ela diz aqui. Bom, passou um ano e ela fez amizade com uma menina, que aqui ela vai chamar de Edith. E no começo, a Edith super apoiava o namoro dos dois, inclusive ela era amiga dos dois. Mas ela conta que a energia dessa menina era tão ruim que ela passou a brigar muito com o Samuel. E aí ela ficou sabendo, através de uns amigos, que essa Edith morria de inveja dela e do Samuel. Ela tinha inveja do namoro e queria que tudo desse errado. Ela conta que ficou chocada, porque ela diz que a Edith era tão amiga deles. Poxa, diz que nessas horas que a gente vê quem são as pessoas. Bom, ela conta que continuaram amigas, mas ela fazia de tudo para manter distância dessa moça. Bom, passaram-se os anos e ela nunca mais teve contato com a Edith, porque a Edith foi morar na Espanha. Ela tinha ido morar na Espanha com os pais e a moça que nos conta esse relato e o Samuel noivaram aos 18 anos. Sim, aquele relacionamento de crianças de 12 anos se tornou aí um noivado, foi pro altar. E ela conta que a vida do lado do Samuel era maravilhosa. Mas aí ela descobriu por terceiros que a Edith estava de volta ao Brasil. E uma semana depois, a Edith mandou uma solicitação de amizade no Facebook da moça que nos conta esse relato. E também começou a segui-la no Instagram. E ela aceitou as solicitações. Porque ela conta que mal usava o Facebook, ela usava mesmo, era o Instagram. Então ela aceitou a solicitação no Facebook, mas resolveu não seguir no Instagram. E quando a Edith descobriu que ela e o Samuel estavam noivos, ela foi conversar com a moça que nos conta o relato no Messenger. E a moça que nos conta o relato foi respondendo educadamente. A moça perguntou como ela estava, ela respondeu que estava bem. E ficaram conversando sobre coisas da faculdade, coisas desse tipo. E depois dessa conversa que ela teve com a Edith, ela começou a passar muito mal. Começou a sentir um enjoo, a ter enjoo, até achou que estava grávida. Fez o teste de gravidez, mas deu negativo. Aí ela foi ao médico, mas eles disseram que foi só um mal-estar, que ela não devia se preocupar. E aí ela contou para o Samuel desse retorno da Edith. E ela disse que o Samuel nunca gostou muito da Edith, não. Passaram-se meses e agora, além dos enjoos, ela tinha também tontura, dores de cabeça, via vultos, acordava no meio da noite com falta de ar e foi assim durante 2 meses. Ela conta que procurou ajuda em tudo quanto você pode imaginar que ela procurou ajuda. E diziam que podia ser algum tipo de doença, alguma doença, sei lá, alguma coisa do tipo. Até que num domingo em família ali, a cunhada dela, irmã do Samuel, disse que conhecia um centro espírita, que ficava no centro da cidade. E elas já marcaram de ir no dia seguinte. Chegou lá, ela esperou até que eles a chamassem e eles falaram que tudo que ela sentia, as coisas que ela estava vendo, era tudo trabalho de magia negra que alguém fez para ela, alguém que tinha muita inveja dela. E que foi feito para que ela e o Samuel se separassem. E logo ela lembrou da Edith, mas eles disseram que não era para ela se preocupar, pois tudo que a Edith fez voltaria para ela mesma 3 vezes pior, e que no fim daria tudo certo. Bom, voltaram para casa, ela contou tudo isso para o Samuel, ela conta que eles ficaram tristes com a situação, mas não guardaram rancor, pois guardar rancor só ia piorar mais as coisas. Acontece que depois de alguns meses, eles souberam que a Edith sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Ela conta que ficou pasma, que ela acendeu uma vela para a alma dela, para que ela descansasse em paz. E ela conta que ano passado ela e o Samuel se casaram no civil e que alguns meses depois tiveram sua festa de casamento. E que foi maravilhosa. E este ano foram abençoados com um bebê. E estão grávidos de uma menina.
Quem diria que aquele namorico de duas crianças de 12 anos viria a ser um casamento e agora estariam aí com um bebê. E ela termina dizendo que o relato dela pode não ser assustador, mas mostra que com o amor tudo é possível, que o amor supera tudo. E para os assombrados fica uma dica: tomem cuidado com quem vocês chamam de amiga e amigo, pois nem sempre são amigos de verdade. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!